Pronto. Boa noite, mulheres reais. Então, vou começar aqui falando. Então, falem aí, se apresentem no chat, digam o que é que vocês já fizeram de emagrecimento. No final, eu vou responder todas as perguntas. Então, podem ficar até o final, que eu vou falar tudo que vocês tiverem dúvida. Eu quero que esse seja um momento realmente transformador. Não quero que ninguém saia daqui com dúvidas, insistindo nas mesmas tentativas que não dão certo, nas mesmas loucuras de emagrecimento que não se sustentam. Então, juntando o que eu falei ontem com o que vai ser dado hoje aqui, eu espero realmente que seja um marco na vida de, poxa, tá bom, tudo aquilo que eu fiz que não deu certo, eu não vou mais fazer, não vou mais insistir. Vamos focar agora no que realmente funciona. Pode até demorar mais um pouquinho, mas chega, o resultado chega. Porque eu sei que todas vocês estão cansadas, às vezes, até de perder o peso. Vai lá, faz uma loucura, passa fome, perde ali uns quilos, mas depois esses quilos voltam. Então, o que é que adianta tanto sofrimento, querer tanto, tentar tanto, que não se sustenta? Então, eu quero que seja, o foco seja no que realmente funciona. Então, parabéns por vocês estarem aqui, sabe? Não é, é uma honra realmente de ter mulheres que estão em busca de medidas verdadeiras, que não estão atrás dessas coisas milagrosas que se vendem por aí, que é tão mais fácil de atrair, né? Se eu estivesse dizendo aqui, olha, gente, vem assistir, que vocês vão emagrecer 7 quilos em uma semana, vou dar aqui um suplemento que queima a sua gordura e você vai ficar maravilhosa sem esforço. Isso seria um apelo tão grande, né? Seria muito mais fácil. Mas não, eu não falei nada disso. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu estou sempre falando sobre uma base sólida de mudanças de hábitos, de mentalidade. É isso que sustenta o emagrecimento de verdade. Então, não existe suplemento, não existe vitamina, não existe termogênico nenhum que realmente leve ao emagrecimento. Principalmente o emagrecimento que se sustenta, que é saudável e que é duradouro. Então, vocês, parabéns por cada uma que está aqui comigo hoje. Hoje vocês vão aprender como conseguir comer menos doces. Essa foi um campeã aí na resposta da entrevista. Então, doces é sim um problema para a maioria das mulheres. Como aproveitar os momentos de exceção sem atrapalhar o emagrecimento. A minha história vem sendo como emocional. Então, ontem, para quem estava ontem, eu mostrei até algumas fotos. Realmente, eu passei uma fase bem difícil de um comer emocional, ganhando peso. E eu quero mostrar a vocês que eu também venci. Então, muitas pacientes que me perguntam, doutora, você já teve obesidade, que você entende tanto. Não cheguei a ter obesidade, mas eu ganhei muito peso. E se eu não tivesse parado naquele momento, realmente foi a época que eu comecei a estudar, me aprofundar. Se eu não tivesse sido a minha primeira paciente, eu teria chegado à obesidade. Então, sim, eu entendo muito, sei muito o que vocês passam, a sensação real do comer emocional, do descontrole. Também vou falar como se manter motivada até perder todos os quilos. Muitas de vocês falaram que quer perder entre 20 e 30 quilos. Isso é uma grande jornada, não é um pouquinho de meses que é possível perder, mas é possível, sim, perder esses 30 quilos. Portanto, que você continue e continue. Só perde 30 quilos quem perde 100 gramas e continua, e mais 100 gramas e continua, e mais 100 gramas e continua, até chegar aos 30 quilos. Mas se toda vez desistir, reganhar aquele peso, recomeçar, isso dá muita frustração. Então, eu quero mostrar a vocês algumas técnicas para você se manter motivada. Também vou comentar quando é que precisa de tratamento médico. Será que sempre o emagrecimento vai acontecer de forma natural ou precisa de alguma medicação? Explico a vocês. Então, começando pelos doces. Por que que o doce ele é tão difícil assim de ser resistido? Primeiro, que o doce ele dá um prazer imediato. Então, na hora que você absorve ali o açúcar, ele vai para o cérebro, isso é uma explosão de prazer. Então, é um alimento fácil que nos dá prazer. Todo mundo quer ter prazer. Todo mundo. O nosso cérebro, na verdade, ele nos induz a fazer o quê? O mundo ideal dele seria a gente sentado no sofá ali, descansando, comendo comidas bem gostosas, assistindo uma coisa maravilhosa. Isso é tudo que o cérebro quer. Só que a gente sabe que esse tipo de comportamento não vai levando a coisas saudáveis. Então, vai levando a indisposição cada vez maior, a ganho de peso e também vai levando a doenças. Então, a gente, racionalmente, a gente sabe que esse comportamento não vai ser bom. Mas o cérebro quer isso. Então, por isso que é tão difícil, porque o nosso próprio corpo pede. Tem a questão que o doce também não sacia. A maioria dos doces, eles são feitos só de carboidratos. E carboidrato dá pouca saciedade. É o tanto, tenho certeza que todas já viram isso. Você tá lá almoçando, até almoçou muito, mas sempre cabe
um espacinho para sobremesa. Mesmo que estiver cheio, sempre cabe um espacinho da sobremesa. É porque realmente os doces eles não ocupam muito espaço. Então, se você come um doce, dá vontade de comer o segundo, o terceiro. Mais ainda, se você deixar de comer a nutrição realmente, a comida que você precisa, e for comendo só de doces. Você vai comer, comer, comer e não vai saciar. E o doce, ele é muito denso de calorias. Então, um docezinho pequeno, ele tem as mesmas calorias do que uma comida grande, por exemplo, um iogurte com uma banana, com frutas, com whey protein. É um volume grande de comida que a gente mastiga, demora. Já o doce consegue ter essas mesmas calorias dessa refeição grande, mas de uma forma bem pequenininha, que a gente derrete na boca, rapidinho come. Então é muito fácil de comer uma grande quantidade. Ele também, por não gerar essa saciedade, ele também gera, depois eu vou explicar aqui, uma sensação de querer mais, um pico de insulina, daqui a pouco. Gostar de doces não significa ter que exagerar. Muitas e muitas mulheres chegam para mim, eu como doce porque eu gosto demais de doce. Eu sou a pessoa do doce. A pessoa acha até que é um traço de personalidade. Eu sou a pessoa do doce. Mas isso não existe. O fato de você estar tendo o consumo em exagero não é só porque você gosta. Todo mundo gosta de várias coisas. E nem por isso a gente exagera em tudo que a gente gosta. A hora do prazer da comida tem os momentos dela. Mas se o doce está sendo exagerado, um escape todo dia, isso é por outros motivos. Não é só por gostar do doce. Então, eu quero que você tire isso da sua cabeça, que você não é a pessoa do doce. Você não come só porque você gosta muito de doce. Mas a gente tem que ir a fundo. O que está acontecendo para estar havendo esse exagero no consumo de doces e você está ganhando peso ou está com a dificuldade de emagrecer? Aqui eu trago exemplos de doces e até 100 calorias. Então, doce não é você comer o doce e agora impedir o seu emagrecimento e acabou tudo. Doce não é fracasso. Doce pode estar dentro de uma alimentação até todo dia. Todo dia você pode comer um chocolatinho, um outro doce que você gosta. A questão é a quantidade e os motivos pelos quais você tem essa busca pelo doce. Então, por exemplo, aqui, ó, um quadradinho de chocolate, um pouquinho de leite condensado, uma paçoca. A questão é, se você for lanchar o doce, nunca vai ser suficiente. Como eu disse, ele não sacia, ele é muito denso de calorias. Então, uma boa estratégia é associar esse doce a outro lanche que vai dar saciedade. Então, o que dá saciedade é proteína e fibra. Então, vou dar um exemplo bem assim, bem prático. Estou querendo lanchar de tarde, estou com vontade de doce. Mas aí eu posso comer 2 ovos, ou um patezinho de frango ou de atum com uma torradinha, e depois eu como um docinho para dar o toque final. Ou não, eu quero realmente um lanche doce. Eu pego lá uma banana, coloco um whey protein para dar proteína, boto também um pouquinho de leite condensado, ou eu faço uma vitaminazinha também com doce, com whey protein, ou o que for. Estou dando exemplos. Mas, portanto que esse docezinho aí, ó, aí eu gosto dessa figura aqui, porque você vê que é tudo, até doce de leite, você pode comer uma colher de doce de leite, não tem problema. A questão é, você não vai se saciar só com essa colher de doce de leite. Então, precisa ter alguma coisa que sustente, frutas, por exemplo, o doce de leite com frutas é uma ótima opção, mas que não seja somente o doce, senão realmente vai precisar de uma grande quantidade e pode perder o controle. Então, como a gente diminui a vontade de doces? O primeiro passo é se hidratar adequadamente. A pessoa que não está hidratada, ela sempre fica com uma sensação assim, ó, parece que está precisando de alguma coisa e ela não sabe o que é, parece que é vontade de doce, parece que é ansiedade, parece que é vontade de ir na geladeira. E, na verdade, é a sede que ela ignora tanto que ela não percebe mais como sede. Então, estar bem hidratada é o mínimo do mínimo do mínimo que você pode fazer para ter mais controle da alimentação, para ter menos vontade de doce. Então, passando dessa questão da água, que é o passo assim que todo mundo tem que fazer. Se quer emagrecer, tem que estar bebendo a quantidade adequada de água. Depois é as proteínas da alimentação. Muitas vezes as mulheres têm um exagero, uma vontade muito grande de descontrole no fim da tarde para a noite. Esse é o horário mais comum. E isso também tem a ver com a falta de proteína ao longo do dia. Nós precisamos de proteína para nos nutrir. Então, é um elemento essencial para a nossa nutrição. E o corpo pede fome. Se você passa o dia todo sem dar essa quantidade adequada de proteínas, chega no fim do dia,
O corpo pede, você já está cansada, estressada, não consegue mais nem raciocinar direito, não consegue organizar, e aí vai para o que é mais fácil, o que é mais gostoso, e acha que isso é vontade de doce. Mas, na verdade, não é. Era só ter organizado melhor o dia, ter bebido mais água, que essa vontade no fim do dia, ela diminui. Então, muita gente acha que para emagrecer, para controlar os doces, é você ficar ali olhando para o doce. Ai, eu não vou comer, eu vou me controlar. Ai, meu Deus, eu tenho que me controlar. Isso não é sustentável. O que a gente precisa fazer é diminuir esses estímulos, fazendo o que for possível para o corpo não precisar dar esses impulsos, para que quando chegue no final do dia, você não você se sinta tranquila, tranquila, você não vai ter essa briga com você mesma, sabe? É realmente um bem-estar. Então, se organizar durante o dia vai te dar bem-estar no final. Também é possível ter porções menores de doces. No próximo slide eu mostro esse exemplo. Essa vontade de doce, essa pessoa do doce, muitas vezes é uma pessoa que tem o comer emocional e o doce, ele entra para anestesiar emoções, sentimentos. Então, não é só porque gosta de doce. Eu quero que isso saia bem da cabeça. Não é só gostar de doce. Esse doce está sendo usado para outra coisa. Então, aqui o exemplo do chocolate. A gente tem uma barra de chocolate que é impossível a pessoa comer só um pedacinho, comer dois, comer três, aí depois comer outra fileira. É muito mais difícil. Já quando você tem um doce fechado, que você precisa desembalar, você tem que ir lá pegar, aí você tem contadinho aí por dia da semana, por exemplo, você não compra em quantidade. Isso é uma estratégia também. Não tem quantidade em casa. Então, você já deixa separado e come só o do dia. Então, só o ato de você abrir o doce, ver lá que você está abrindo o pacote, comer com calma, que é só aquele do dia, pensar, raciocinar, isso trava. É muito diferente de abrir a barra. A barra não foi feita para comer só um quadradinho. O bis não foi feito para você comer só um, foi feito para você comer vários. Isso é estratégia desses produtos de fazer as pessoas consumirem uma quantidade maior. Então, a barra é mais barata do que o chocolate pequeno. Mas esse barato pode estar saindo caro. Se isso está dificultando o seu emagrecimento, dificultando o seu bem-estar, isso está saindo caro. Então, trocar para um menor, isso pode lhe ajudar em tudo. Então, tem outra questão dos doces que tem ficado cada vez mais famoso, que é a questão da microbiota. Não sei se alguém já escutou falar, alguém já viu, se quiser colocar aí no chat, que está muito na moda falar sobre microbiota, inflamação e não sei o quê, e aí começa a dizer que não pode comer doce de jeito nenhum. É verdade. A gente, no nosso intestino, a gente tem bactérias assim aos montes. O que a gente mais tem no intestino é bactérias. E elas se alimentam do que a gente se alimenta. Então, certas coisas que a gente se alimenta faz as bactérias boas crescerem e certas coisas que a gente se alimenta faz as bactérias ruins. As bactérias boas, elas se alimentam principalmente das fibras. Então, as fibras que a gente come nas frutas, verduras, grãos, elas seguem lá pelo intestino e as bactérias é que digerem, as boas bactérias. Só que excesso de açúcar, de refinados, gordura saturada, quem se alimenta dessas substâncias são as bactérias ruins. E essas bactérias ruins, elas realmente liberam inflamação no corpo. A gente absorve o que essas bactérias estão produzindo. Então, realmente, o tipo de alimentação pode alterar a microbiota intestinal. E o que é que isso vai levar? Leva a resistência à insulina, leva a inflamação, leva a alteração no hipotálamo, que é nosso centro da fome e saciedade, faz ter mais fome, ter mais desejo alimentar. Então, realmente, diminuir o consumo de açúcar tem sim muito impacto na saúde, não, até em você conseguir realmente aplicar o que vai levar ao emagrecimento. Então, rever essa quantidade de açúcar pode ser muito bom. Por isso que eu dei o exemplo, por exemplo, do whey protein. O whey protein, ele é proteína com sabor e ele tem adoçante, ele não tem açúcar. Então, é uma opção para comer um docinho e aquele dia que não vale a pena comer um doce realmente de açúcar. Porque esses doces mais calóricos, com mais açúcar, você pode deixar momentos de exceção. Então, reserva realmente para aqueles momentos que valem a pena. E aí, esses momentos de exceção, são momentos de exceção ou são momentos de destruição? Me diga aí vocês, como é que é o final de semana de vocês, como é a viagem, quando é que vai para uma festa? É aquele momento assim de, ai, tô livre, vou fazer tudo que der vontade e depois eu recomeço?
ou não, você avalia os momentos que vale a pena ou não. Tem algumas frases que eu gosto de destrinchar esses momentos, que é o 880. Ou a pessoa só come salada, sabe? Não tá na dieta, tô na dieta. Aí depois de um tempo a pessoa não aguenta mais, parece que estava numa prisão e precisa se libertar. Aí basta ir num final de semana ir para algum lugar que pronto, bota tudo a perder. Vive no 880. Tem a pessoa também que diz o já que. Chega na sexta, aí fez tudo certinho durante a semana, aí teve lá uma festa, um jantar que exagerou. Aí a pessoa pensa, já que eu saí aqui da dieta, deixa eu aproveitar esse final de semana, vou aproveitar com tudo que eu quero, e na segunda-feira eu recomeço. Só que esses pensamentos, eles desfazem todo o esforço que você teve nos dias anteriores. Eles não fazem o menor sentido. Você não sai do canto, você se esforça, se esforça, se esforça, aí você bota tudo a perder. Aí se esforça, se esforça, se esforça, aí desfaz tudo. Não precisa ser assim. Eu gosto de fazer muita relação com dinheiro. Como é cada um aqui com dinheiro? Você gasta tudo assim, sem nem pensar, ou você, quando vai gastar, vai lá pensar, será que isso vale a pena mesmo o gasto? Será que eu posso pedir um desconto? Não, vou gastar. Aí gastou, aí já gastei naquilo ali, eu vou economizar agora, vou segurar o dinheiro. A gente não gasta tudo só porque começou a gastar um pouquinho. Com a alimentação é assim também. Só porque você comeu uma comida mais gostosa, uma comida fora ali da rotina, isso não coloca nada a perder. Comeu ali a mais, calma, já recupera na próxima refeição, ou até na própria refeição. Se você viu que já está saciado, já matou a vontade, ok, retoma. Essa é a mentalidade de um emagrecimento de longo prazo. Não é viver numa prisão que não pode comer nada e ninguém aguenta viver assim e depois desistir e tentar recomeçar depois de um tempo. Não precisa desistir. Tem também o pensamento do eu mereço. Esse aí eu vou falar, que é o tipicamente do comer emocional. Deixa eu só tirar aqui que só um instante que saiu aqui a tela. Pronto, voltou. Então, o pensamento do eu mereço, daqui a pouco eu falo, que ele tem muita relação com o comer emocional. Tem o pensamento também do só se vive uma vez. Alguém aí já teve esse pensamento? Vou aproveitar a vida, não tem isso não de fazer dieta, eu vou viver uma vez, vou viajar, só vou nessa viagem uma vez na vida. O que acontece? Realmente só se vive uma vez. Mas como é que você quer viver essa sua vida? Você quer viver a vida bem, com disposição, olhando no espelho, se gostando, fazendo, tendo seus projetos, tendo força de colocar sua energia nesses seus projetos? Ou você quer viver sempre reclamando, insatisfeita? E aí, qual é esse só se vive uma vez que você quer? Então, a comida é gostosa? É. Os momentos de exceção, aí, de festa, de aproveitar, são legais. Mas o dia a dia também é muito legal. Ninguém consegue viver com bem-estar só nesses pouquinhos momentos. A gente precisa de bem-estar no nosso dia a dia, para tudo. A rotina é o que mais importa. Então, os momentos de exceção todo mundo vai ter, mas que eles não sejam os únicos pontos de bem-estar que você vai ter na vida. Existe também o modo viagem. Eu tive por muito tempo esse modo viagem, que você vai viajar, aí quando pisa lá, começa a viagem, você já se libera de tudo. Pois é, existe esse pensamento. Só que quando você volta, você demora semanas para voltar ao que você estava. Então, ao invés de um modo viagem, você simplesmente desistir de tudo, você pode continuar aproveitando essa viagem do mesmo jeito, só que avaliando o que realmente vale a pena e o que não vale. Tem muita coisa em viagem que a gente come em casa, sabe? Bebida alcoólica, a gente tem em casa. Vamos aproveitar realmente o que só tem lá na viagem. Eu, por exemplo, eu só gosto de fazer viagem se a comida for boa. Se quiserem me chamar para alguma viagem aí que for um país, alguma coisa que não tem comida boa, eu nem vou. Para mim, faz parte da viagem a gente conhecer a gastronomia, ir visitando os locais. Só que é que tá. Eu faço com que esses momentos eles sejam de degustação e não de exagero. Porque quando eu voltar da viagem, eu quero continuar me sentindo bem. Então, a viagem não é o último dia da minha vida, não. Vou ter muitas e muitas viagens, muita coisa na minha vida. Então, eu não quero que sejam momentos de destruição. Quero que sejam momentos de exceção. Um exemplo aqui. Por exemplo, um Big Mac, McDonald's. Muita gente acha que é um completo fracasso.
Ai, meu Deus, comi lá um fast food, pedi uma pizza. Pronto, fracassei, vou desistir, não adianta mais fazer nada. Só que de jeito nenhum. Veja esse exemplo. Um Big Mac com uma Coca Zero, 500 calorias. Essas 500 calorias cabem na alimentação da maioria das pessoas. Não quer dizer que seja um alimento saudável. Mas em um momento de exceção, não tem problema. Já se a pessoa com esse pensamento de, ai, já que eu estou comendo McDonald's, eu vou agora comer tudo que der vontade. Aí pede batatinha, coca normal, milkshake, sorvete, bota maionese. Uma alimentação que poderia ter sido só 500 calorias ali, que você aproveita com calma, ok, comeu a comidinha que você gosta. No caso, eu gosto de Big Mac. Tava ok, não ia atrapalhar em nada. E já esse pensamento de 880, já que você consegue fazer uma refeição de até 2.000 calorias, nesse exemplo que eu dei, de milkshake, hambúrguer, coca normal, sorvete. Então, não precisa viver nesse 880. Dá para encaixar momentos de exceção. Isso não é fracasso. Exceção não é fracasso. Outro exemplo aqui da pizza. 2 fatias de pizza com chocolate. Aí, 475 calorias. Ok. Se é um dia que você quer, ali, hoje realmente eu quero o meu delivery, eu quero comer uma pizza. Ok, coma a pizza, mas de uma forma controlada. Eu dei hoje para uma paciente que eu estava atendendo um exemplo que ela disse que o marido dela pede muita pizza, ela acaba comendo. Olha, em vez de você comer só a pizza, uma pizza muito gordurosa, peça uma pizza assim mais ok. Quando chegar em casa, você bota frango, um pouquinho mais de frango nela, faz uma saladinha e come. Você consegue acrescentar volume a essa pizza sem passar das calorias que você precisa para o seu dia. Não sei se todo mundo estava ontem, mas ontem eu falei bastante sobre essa questão da queima de gordura, como é que a gente queima a gordura. Para queimar a nossa gordura estocada, a gente tem que comer um pouquinho menos de calorias do que o nosso corpo está gastando diariamente, para que o corpo ele precise de energia, então ele vai lá na gordura e começa a queimar como fonte de energia. Então, emagrecer é isso, emagrecer é queimar a gordura estocada. Já engordar é comer calorias em excesso, o corpo não gastou essas calorias, ele vai lá e estoca em forma de gordura. Então, um momento de exceção, ele não precisa ser hipercalórico. Só porque é uma pizza, não precisa colocar maionese, pedir com borda de catupiry. Não, pede uma pizza simples, faz uma saladinha, acrescenta volume para dar saciedade, acrescenta proteína também para essa saciedade. Então, dá para organizar e ter momentos de exceção. Aqui um exemplo também que é muito comum nas minhas pacientes, que é sushi. Então, imagine, você pode ou pedir um sushi aí simples, 10 peças de um, 10 peças de outro, é um sushi bom, né? É uma quantidade boa, 20 peças. Ou você pode simplesmente viver no 880, ir para um rodízio de sushi e comer tudo que der vontade, sobremesa, coca normal, suco, o que for, e passar aí quase 2.000 calorias. Então, não é um momento de exceção. Esse momento de exagero é um momento de destruição. A pessoa que come ali em uma refeição cerca de 1.500, 2.000 calorias, ela vai demorar vários dias de restrição, sabe, de sofrimento, para desfazer só aquela refeição. Já se a pessoa pegar esse exemplo que eu dei, comer tranquilo, degustar, beber com água, uma bebida sem calorias, isso é um momento aí tranquilo e que não vai estragar o emagrecimento. Mesma coisa aqui das bebidas. Ó, eu trouxe vários exemplos de bebidas com calorias. As bebidas, quando a gente bebe, o líquido, ele não dá saciedade. Não sei se todo mundo já percebeu. Você vai bebendo e sempre cabe mais, né? Dependendo da sede. Já, por exemplo, essas mesmas calorias em forma de comida, a gente mastiga, demora um pouquinho mais, principalmente se tiver fibra ou proteína, dá saciedade. Então, beber bebidas com calorias não é uma estratégia muito boa para quem está querendo emagrecimento. Quem quer emagrecimento, a gente tem que ser um caçador de coisas a cortar que não vai deixar com fome, que vai continuar com a nutrição e que vai continuar tendo comidas gostosas nas refeições. Então, uma coisa que pode ser cortada mais facilmente são as bebidas. Se acostumar a beber mais água, café sem açúcar com adoçante, até o refrigerante. Se for tomar, refrigerante não é saudável, mas se for tomar, pensando no emagrecimento, o refrigerante zero, ele se encaixa mais. Então, vê, uma lata de refrigerante, 140 calorias. Se você troca pelo zero, já são os créditos aí, ó, que você está buscando para ter o seu déficit calórico e ter sua queima de gordura. Então, bebidas alcoólicas. Também, a bebida alcoólica, além das calorias delas, tem outros fatores.
Então, muita gente me pergunta, dá para beber bebida alcoólica e emagrecer? Olha, que dá, mas é preciso haver uma redução. Primeiro pelas próprias calorias, ó, uma cerveja tem 150 calorias, uma taça de vinho, não é aquela taça cheia não, é uma tacinha menorzinha, também 100 calorias, deixa eu ver outra coisa aqui, ó, caipirinha, 120 calorias, e aí imagina uma pessoa que bebe muita cerveja, que bebe 10 cervejas, ela vai ter bebido num dia aí 1.500 calorias. Só que não é só a cerveja. Tem a comida que acompanha, tem os outros momentos do dia com refeição. Então, um dia de muita bebida alcoólica é capaz de ser consumido mais de 3.000 calorias. No geral, para mulheres, a dieta de emagrecimento é em torno de 1.400, 1.500, 1.600, depende da massa muscular, depende se está fazendo exercício. Então, imagina a mulher consumir, ela que era para consumir 1.500 para emagrecer, e ela consome 3.000. Isso é uma diferença muito grande. Vai passar muitos dias para desfazer esse dano, que esse momento, que não é de exceção, né? Eu não considero isso uma exceção, considero um momento assim de destruição, vai demorar realmente para você conseguir o emagrecimento depois disso. Então imagine, todo final de semana é isso, todo final de semana, você se esforça a semana toda, aí final de semana desfaz tudo. Então os danos da bebida são vários. Primeiro que as calorias delas são calorias vazias, elas não têm nenhum nutriente. Então o corpo recebe essas calorias e ele não aproveita para nada. Ele aproveita no máximo para a gente gastar energia naquele momento ou estoca em forma de gordura, principalmente gordura no fígado, gordura visceral, a gordura que é mais inflamatória. Então, não quer dizer que não possa beber nunca. Não é isso. Pode beber como momentos de exceção, mas tem os problemas da bebida alcoólica. Também existe o estímulo de comer mais e beber mais. O que acontece? O álcool, quando ele atua, quando ele chega na corrente sanguínea e vai para o nosso cérebro, ele atua numa região que ela inibe nosso poder de decisão. Não sei se você já percebeu. Você começou a beber, aí de repente começou a falar coisas que não era para falar, começou a querer beber mais do que tinha planejado, ia tomar só 2 taças, aí começou a dar vontade da terceira, da quarta, daqui a pouco já está abrindo outra garrafa, deu vontade também de comer comidas que não estava com vontade. Pois é, isso tem relação com essa atuação mesmo do álcool no nosso cérebro, que inibe nosso poder de decisão. Então, acaba que sempre são momentos de mais exagero. Então, por exemplo, se for beber, tenha lá a quantidade limitada de bebida. Não tenha grandes quantidades de bebida em casa, porque a tendência é dar vontade de beber mais. Existe também a metabolização de gordura. Então, o álcool, que a gente não gasta essas calorias, vai virando gordura. Então, é possível ver, principalmente em homens que têm essa tendência maior, ter aquela gordura visceral bem grande, aquela barriga, bem a barriga de chope. Isso é muito comum. Isso ali é a gordura visceral que vai se acumulando, e um dos principais é a bebida alcoólica. E também tem o fator do dia seguinte. No dia seguinte que se bebe bebida alcoólica, a disposição não é a mesma. Mesmo que não tenha sido uma grande quantidade, mas afeta sim a disposição, a hidratação, o paladar também muda. A pessoa passa a querer no dia seguinte comidas mais gordurosas, comidas mais açucaradas. A comida da ressaca não é à toa, não. Isso é com todo mundo. Isso é um próprio estímulo do corpo a fazer buscar essas comidas mais calóricas. Então, a pessoa que está bebendo constantemente vai ser muito mais difícil. Concorda comigo que vai ser mais difícil? Porque vai ter o estímulo a beber e comer mais. Então, as calorias daquele momento vão ser maiores. Também tem o estímulo maior a estocar em forma de gordura. E também tem o dia seguinte, que não vai ter disposição para fazer exercício e não vai ter paladar para comer uma comidinha mais saudável. Vai querer ali umas comidas mais calóricas. Então, é preciso realmente pensar aí nessa quantidade de consumo de bebida alcoólica. E aí, o comer emocional. Quem aqui tem o comer emocional? Peraí. Peraí que saiu aqui. Quem aí tem o comer emocional? Isso aí é uma, assim, das minhas pacientes que eu tenho no consultório, é realmente uma das maiores queixas, é o comer emocional. E esse comer emocional, ele cega, né, a gente, assim, cega. Não, nem me venha falar uma dieta, doutora, que não tem como comer, não tem como seguir a dieta, porque realmente os estímulos são muito fortes. Só que esse comer emocional, ele não acontece do dia para a noite. É algo construído desde a infância. Quem tiver filho aqui já deve ter se deparado com esse momento.
da criança estar lá estressando, chorando, e você querer dar uma comidinha para ela se acalmar. Olha aqui, meu filho, tome aqui esse chocolate aqui para você se acalmar, para se aquietar. Alguém já passou por essa situação? Eu já passei por essas situações assim, de querer fazer isso e calma, não vou usar a comida. O que acontece? Sentimentos, emoções, a gente tem assim dezenas de tipos de sentimentos e emoções. E a gente ao longo da vida vai aprendendo a lidar com eles. A comida, ela distrai. Então, esse exemplo que eu dei da criança. A criança está lá estressada, e você dá um doce, de repente o doce dá uma explosão de prazer, ela esquece tudo que estava acontecendo, fica feliz e o cérebro dela vai aprendendo. Ele vai aprendendo ao longo da vida. Ó, tá acontecendo um problema, comida resolve. Só que a comida não resolve. Se fome não é o problema, a comida não é solução. A comida, ela resolve fome, mas ela não resolve emoções. Ela só distrai por uns 10 minutos, 15 minutos. Você pode começar a perceber, ó, quando você estiver estressada, que você estiver usando comida, que dá aquele alívio, dá 10 minutos depois, já volta tudo de novo. E aí você tem que comer de novo, e comer de novo, porque passa o efeito. Então, a comida, ela nunca vai ser solução. Então, o primeiro de tudo é identificar o que está acontecendo. Quais são as emoções? O que é que você está sentindo? É cansaço? Então, a solução de cansaço é descanso, não é comida. É tristeza? Poxa, o que é que dá para resolver essa tristeza? O que foi que aconteceu? Vamos resolver a tristeza. A comida não vai resolver a tristeza. É insatisfação com coisas que você não está conseguindo fazer. Uma mãe, por exemplo, no final do dia que está estressada, sobrecarregada, que foi o meu caso nessa época. Então, nessa época aí, era a época da pandemia. Eu estava com uma filha pequena, que está até aparecendo um pouquinho aí na foto, minha primeira filha. E eu, depois da gravidez, eu perdi o peso da gravidez. Só que depois, diante de todos esses estresses, diante de tudo que estava acontecendo, eu fui ganhando de novo peso. Então, eu cheguei quase ao peso de quando eu estava grávida. Então, o que é que estava acontecendo naquele momento? Eu, muito cansada, trabalhando, tendo que cuidar da minha filha, que ela dava muito trabalho durante o dia, ela chorava muito, e eu me sentia, assim, completamente sobrecarregada, não conseguia fazer nada. Então, quando ela ia dormir, era o meu momento, né? Era o momento de pedir um delivery bem gostoso, de comer doce. Eu nem sou uma pessoa que gosta de doce. Meu paladar não é muito de doce, sou mais dos salgados. Mas nessa época eu tinha que comer doce todos os dias. Aquela sensação realmente de precisar do doce. Então, por isso que eu digo às minhas pacientes, eu entendo vocês, eu sei que sentimento é esse de precisar dessas coisas. A questão é, eu não estava dando as soluções certas para o que eu estava sentindo. Até por certos momentos desse, nem podia, né? Quem lembra aí da época da pandemia, a gente não tinha muito o que fazer, né? O que descarregar esses estresses. Mas eu cheguei num momento que foi o meu dia do chega. Ontem eu falei aqui sobre esse dia do chega. Todo mundo tem um dia que realmente se olha, se vê numa foto, sabe? Eu nem sei se essa foi a foto, assim, da época que eu tava com maior peso, porque eu nem tirava foto. Então, eu me escondia das fotos, não me sentia bem nenhuma roupa que eu tinha antes cabia em mim. Então, eu lembro exatamente que eu comprei essa roupa aí, porque nada cabia, essa aí esticava, não era tamanho único. Então, eu estava me sentindo muito mal, indisposição, até para ir no. Chegava em casa, levantar do sofá e pegar uma água. Eu não tinha nem a disposição de levantar do sofá e pegar água. Sabe, parecia que eu estava carregando uma âncora, assim, que não me dava disposição para nada. Então, eu realmente olhei para mim, não é possível que eu vou viver desse jeito, não. Não vou aceitar ficar mais assim. Então, nessa época, foi justamente a época que eu comecei a estudar mais sobre obesidade, emagrecimento, mudanças de mentalidade. Fui estudando cada vez mais, me aprofundando. Então, eu fui minha primeira paciente. Então, apliquei tudo em mim e fui tendo resultado. Então, tudo que foi, que estava na minha mente ali dos estímulos, não foi de uma hora para outra que começou. Foi ao longo de uma vida toda aprendendo ali, até que nessa época foi realmente assim um descontrole total e eu precisei voltar para a estaca zero, entender tudo o que estava acontecendo e dar soluções reais a esses sentimentos. Então, quais são esses sentimentos? Pode ser tédio, tristeza, ansiedade, felicidade. Quem aqui não pensa assim, teve uma notícia maravilhosa, fez uma coisa, vou comemorar com comida. Então, já associa logo comida com felicidade, com comemoração. Não estou dizendo que não pode nunca comemorar com comida. Lógico que pode, mas não é uma coisa constante. Tudo que é constante não vai ser exceção e vai ser a regra.
Então, sempre que houver exagero, você não vai conseguir ter o emagrecimento, não vai conseguir reduzir essas calorias consumidas. O tédio, por exemplo, é algo que as pessoas nem imaginam. Sabe aquela situação assim que você está em casa no final do dia, já resolveu tudo, aí bate um negocinho assim de, não sei o que é isso que eu estou sentindo. É uma vontade de doce? É uma vontade de comer? É uma ansiedade? O que é isso? Às vezes é puramente um tédio. Então, você conseguir identificar essa sensação, você consegue dar solução real para o tédio. O que é que soluciona o tédio que não vai prejudicar o seu emagrecimento? É você ter uma atividade relaxante, uma atividade produtiva no final do dia, naquele momento que é mais difícil. Você se planeja para não cair no que sua mente já está programada a fazer. Então, se durante anos você sempre usou a comida, o cérebro vai sempre mandar aí o estímulo. Vá comer, vá comer. Mas hoje você sabe que não precisa fazer isso, que você pode mudar. O nosso cérebro, ele é uma máquina de aprendizados. A gente pode aprender tudo o que a gente quiser, mas a gente precisa ter método, ter paciência, sabe? Ter um guia para ir acompanhando. É igual, por exemplo, uma faculdade. Todo mundo, quando entra na faculdade, não sabe de nada. Imagina se a pessoa entrasse na faculdade e ficasse triste porque não sabe de nada, porque ainda não consegue exercer a profissão. Não. Você vai de pouco em pouco aprendendo, aqueles aprendizados do início que parecia muito difícil, aos poucos vão se consolidando, vão virando automático, até que quando você chega no final da faculdade, aquelas coisas que do começo você achava super difíceis, você já tira de letra, você já está pronto para receber seu diploma e ter o seu resultado. Então, com o comer emocional, com o emagrecimento, é uma trajetória. Ninguém do dia para a noite faz tudo perfeito, mesmo sabendo o que é para fazer. A gente não incorpora dessa forma. O cérebro ele vai aprendendo, vai consolidando, você vai insistindo, vai criando hábitos, e isso vai ficando mais automatizado. Então, como é que vence o comer emocional? Então, um dos motivos que eu falei é a questão do eu mereço. Isso era a coisa que eu mais me dizia. Ai, trabalhei demais, estou muito cansada, estou muito estressada, eu mereço pedir esse delivery. Era o ponto de quando eu estava chegando em casa, já no caminho, eu já abri o aplicativo e já pedi o delivery, para quando eu chegasse em casa, o delivery já chegava, eu ia comer lá o que fosse, as comidas, sushi, pizza, esses exemplos que eu dei para vocês, hambúrguer, sushi, pizza, era isso a minha rotina. Só que isso todo dia foi levando ao ganho de peso. Então, quando eu cheguei assim, meu dia do chega, eu olhei e fiz, olha, na verdade, eu não mereço só essa comida, não. Essa comida é muito pouco para o que eu mereço. Porque eu tô lá naquele momento, como é gostoso, mas logo depois já bate aquela tristeza, né? De, poxa, mais um dia que eu não consegui comer a comidinha que ia me fazer bem, mais um dia que eu tô ganhando peso, mais um dia que eu tô indisposta, que eu tô insatisfeita, mais um dia que nenhuma roupa cabe. Mais um dia que eu não gosto de nenhuma foto. Nessa época eu estava até começando a pensar em postagem. Nessa não, na época que eu estava com peso maior. Pensando nas postagens do Instagram e tentava tirar foto, tentava aparecer. Não gostava de nada. Mulher sabe que a gente, não é nem o que os outros estão falando, assim, às vezes o pessoal diz, ah, mas você tá ótima, tá linda, é assim mesmo. Mas não, a gente sabe quando a gente realmente tá bem, a gente quer se olhar, se reconhecer, se gostar. Então eu não estava me reconhecendo. Então eu não merecia aquilo. Não era aquilo que eu merecia. Na verdade, o que eu merecia era ter disposição para brincar com as minhas filhas, sabe? Ser aquela mãe, inventar a mãe no sofá que está morta, não está conseguindo fazer nada, e brincar com elas, sair com elas, colocar as duas para dormir e depois ainda fazer minhas coisas. Eu merecia usar as roupas que eu gostaria. Esse dia foi bem assim, bem simbólico, porque eu tinha uma pilha de roupas que eu ia doar. Sabe, a pessoa com duas filhas, nunca que eu ia voltar a usar as roupas que eu usava antes de ser mãe. Nunca que ia caber, né? Eu, por exemplo, fiquei com diástase, o corpo não voltou ao normal. Mas eu ainda deixei as roupas, não doei. Até que chegou um dia que eu, deixa eu provar essa roupa aqui para ver se cabe. E coube. Então, o que eu mereço, na verdade, é isso. É usar as roupas que eu quero, me sentir bem, sabe? Ser eu mesma. Conseguir ter energia para fazer todos os projetos que eu tenho para fazer. Hoje, não sei se todo mundo me acompanha no Instagram, mas eu tenho vários projetos ao mesmo tempo. Eu trabalho no consultório, eu tenho o Instagram que eu posto bastante, tenho um podcast, sabe? Eu estou o tempo todo, faço mentoria, estou viajando o tempo todo, congresso, faço 1 milhão de coisas
que naquela outra época, essa aqui, ó, eu não tinha disposição para nada, nada, nada. Eu ia trabalhar poucas horas e voltava morta. Não conseguia mais estudar, não conseguia fazer nada. Então, não era isso que eu merecia. Eu mereço é isso. Então, toda vez que os pensamentos vêm, que eles vêm, eles não param de vir. Então, é muito forte realmente esses aprendizados do cérebro. Então, todo dia eu tenho que lidar com o meu emocional. Todo dia que eu estou cansada, vem um pensamento assim, pede um sushi, daquela vontade de aliviar aquela sensação de cansaço. Então, todo dia eu tenho que lidar com meus pensamentos e eu já sei as respostas que eu vou dar. Então, quando o pensamento vem, eu já sei como rebater esse pensamento e eu sei como não me deixar levar para não voltar para aquilo que eu não merecia. Então, o que eu mereço é isso de hoje. Eu quero que cada uma de vocês pare para pensar e veja o quanto você pode. Você pode conquistar tudo que você realmente gostaria de ser. É só você insistir, saber o caminho certo e ter a paciência de trilhar esse caminho. Como se manter motivada até perder todos os quilos? Então, alguns de vocês querem perder assim 10, 20, 30 quilos. E aí, quanto tempo é esse para perder esse peso? Então, ontem eu comentei quanto tempo demora para perder 1 quilo de gordura. Uma média, bem organizada, sem tanta restrição, organizando direitinho, dá para perder mais ou menos 1 quilo de gordura a cada 15 dias, com exercício físico, focado ali em preservar a massa muscular. Então, a cada 15 dias, 1 quilo. Então, imagina, 30 quilos, são 15 semanas, são quantos meses? Sou ruim de conta aí, mas dá bastante tempo. E aí, como é que a gente faz? Primeiro, a gente precisa ter a mentalidade certa. A mentalidade de pouco em pouco, de grão em grão, de que só perde 30 quilos quem perde 100 gramas e continua, e mais 100 gramas e continua, e saber que vão ter altos e baixos. Ninguém começa o processo de emagrecimento e acontece tudo perfeito. A vida real é assim, ó, você começa, aí tem um mês que teve um problema aí em casa, que aí desandou as coisas, desorganizou, não conseguiu organizar a comida, escapou um pouquinho mais no comer emocional, mas você continua, e vai, passa ali uns percalços e tal, aí depois, teve um mês que foi tudo certinho, e foi tudo tranquilo, deu tudo certo, foi às vezes na academia, ótimo, muito bom, aí teve outro mês que foi difícil, teve uma viagem, e diminuiu o exercício, e vai, e vai, e vai, até o resultado final. Então, entender esses altos e baixos, de que a vida é assim com todo mundo. Então, eu acompanho pacientes por vários e vários meses. E todas têm épocas mais difíceis, que dá vontade de desistir, mas eu não deixo de desistir. A questão é essa, é ter essa mentalidade de que vai chegar no final. Tudo que vale muito na nossa vida também custa muito. Então, esses 10 quilos a menos que você vai ter lá no final, os 20 quilos a menos, o quanto isso vai ser de bom para você, o quanto vai te fazer bem. Isso vale muito. Então, também custa muito, mas é possível. É possível se não desistir. Outro fator é o ambiente. Qual é o ambiente que você frequenta? Quem são essas pessoas que você convive? Essas pessoas, elas te afastam do seu resultado ou elas te impulsionam a ter esse resultado? Isso foi uma coisa na minha vida que eu tive que fazer muitas mudanças. Não dava mais para viver do mesmo jeito que eu estava vivendo, com as mesmas saídas, os mesmos comportamentos. Eu precisei mudar. Então, eu passei, por exemplo, no Instagram, passei a seguir só pessoas no Instagram que me ajudavam a motivar, que mostrava que era possível, que tinha comportamentos que eu queria ter, pessoas que chegaram onde eu queria estar. Já pessoas que só reclamavam, sabe, que tinham comportamentos de diminuir a autoestima, tirar essas pessoas. Então, queria que você hoje, se fosse uma única tarefa para você fazer, você depois aqui desse encontro, pegar seu Instagram e começar a tirar lá tudo que não lhe ajuda, tudo que lhe atrapalha. Tirar até Instagram de comida. Veja, eu sou uma pessoa que eu adoro assistir comida, ver restaurante. Só que isso é, sim, um gatilho para estar sempre pensando em comida. Então, quando eu quero procurar alguma coisa, eu vou lá e procuro no Instagram. Eu realmente vou especificamente procurar. No YouTube também, eu adoro ver canal de viagem, de comida. Eu vou lá e procuro. Mas não é uma coisa que fica aparecendo automaticamente para mim. Então, isso é um exercício. Como também, por exemplo, pessoas que enaltecem, assim,
a não fazer exercício, a ter hábitos ruins de beber, acha que tudo é engraçado, sabe? Tá sempre exagerando e é engraçado. Ah, aqui ó, eu não consigo, tal. Tira essas pessoas, bote pessoas que te motivam, sabe? Que não te deixam desistir, que inspiram, na verdade. Não é para se comparar. Ninguém é comparável a ninguém, mas a gente pode se inspirar. Então, por que a comparação é ruim? Porque na comparação você acharia que você teria que ter a mesma rotina daquela pessoa, mas é impossível. As pessoas vivem em cidades diferentes, têm família diferente, trabalho diferente, rotina diferente. Não se compare ao outro, mas se compare a você. O que é que hoje você está fazendo na sua rotina que você poderia amanhã fazer um pouquinho melhor? E aí amanhã você vai lá e muda um pouquinho. E aí depois você toma outra atitude, mais um pouquinho, pouquinho. Imagine você daqui a uns meses, tendo começado essas atitudes hoje, de pouco em pouco. Você vai fazendo uma grande transformação. Eu digo que eu vivi essa grande transformação, então eu sei que é possível. Eu passei de uma pessoa que não conseguia fazer nada para uma pessoa que consegue fazer exercício, consegue trabalhar muito mais, consegue ter tempo para as filhas, consegue ajustar. Então, é possível para todo mundo. E faça esse exercício aí do Instagram de hoje. Então, quando é que as pessoas precisam de tratamento com medicações? E aí, obesidade seria essa indicação maior, que é um IMC acima de 30. Em algumas pessoas também, se tiverem outros fatores de risco, pode começar esse tratamento com medicações no IMC mais baixo. Também o que acontece? Algumas pessoas, não é só porque tem a obesidade que vai precisar de medicação. Não. É possível, sim, até obesidades maiores mesmo, assim, de IMC maior que 40, fazer mudança de estilo de vida e conseguir sustentar esse emagrecimento. No encontro de ontem, eu falei bastante sobre isso, sobre reganho. Eu acho que eu vou até disponibilizar. Vocês querem, se tem alguém aqui que não participou de ontem, eu posso até disponibilizar a gravação, que depois eu coloco lá no chat. Se alguém quiser, coloca aqui. Que ontem também teve algumas pessoas que não conseguiram entrar. Então, o encontro de ontem também é muito importante, porque eu quero que esse evento, emagrecimento real para mulheres reais, ele seja suficiente para vocês fazerem já grandes transformações na sua vida. Então, esses conteúdos já são suficientes para fazer muita coisa, para ter muito resultado. Então, pessoas que estão tentando perder esse peso, mas ainda não conseguiu, está encontrando muita dificuldade. Por exemplo, no comer emocional, os impulsos são muito mais fortes do que controlou, mesmo bebendo água, mesmo organizando a proteína, mesmo fazendo tudo que é possível ali dentro da sua rotina, esses estímulos ainda estão muito fortes, então é preciso medicação. Pessoas também que têm alterações no centro da fome e da saciedade, é uma fome exagerada e uma falta de saciedade, então isso também pode ser indicativo de precisar de medicação. Então, se você tiver tendo dificuldade, procure acompanhamento médico. E aí eu quero dizer que quem gostou desses 2 dias, quem gostou da minha linguagem, quem gostou das minhas informações, eu não vou abandonar vocês. Não se preocupe que eu fiz esses 2 dias assim com o máximo de conteúdo possível, mas seria impossível falar tudo só em 2 dias. Então é por isso que eu tenho esse projeto, que é o Método Renovar. Não sei quem já conhece aqui, quem me segue no Instagram. O último foi em junho. Foi uma edição assim, maravilhosa, com mulheres, com os mesmos objetivos. Sabe essa coisa do ambiente, de ter pessoas com os mesmos objetivos, com as mesmas dificuldades? Então, é a minha mentoria em grupo. Eu não quero abandonar vocês, eu quero continuar contribuindo com esse emagrecimento. O que é o Método Renovar? Foi um método que eu criei, que é uma junção de alimentação, que é você organizar a sua alimentação, incluindo as comidas que você gosta, aprendendo a organizar, sabe? De formas que os momentos de exceção não atrapalhem o seu emagrecimento, fazer com que os hábitos, aquelas coisas chatas, virem automáticos e não seja mais sacrificante. Então, por exemplo, ir fazer o exercício, ter a rotina de sono, ter a rotina de organização da alimentação, isso precisa virar automático, ou então não vai ser sustentável. Você vai fazer um mês ali e vai desistir. Então, lá no Renovar, a gente constrói esses novos hábitos. Também o pilar 3, que é a mentalidade. Vocês podem ver que o tempo todo eu venho falando sobre mentalidade, mentalidade, mentalidade. A mentalidade nos move. As historinhas que a gente conta para a gente mesmo, isso faz a gente fazer o que tem que ser feito ou faz a gente arrumar desculpa e não fazer. Então, eu sei que muita gente vem me falar que a cabeça não deixa eu emagrecer. Pois é, lá no Renovar, a gente trata também a questão da mentalidade e o resgate da autoestima. A autoestima não é só perder peso, não é só perder 10 quilos. A autoestima é uma construção. Muitas vezes, a perda da autoestima
é, na verdade, o que leva ao ganho de peso. A pessoa está lá sem se cuidar, sem se amar, sem se valorizar, sem se priorizar. E aí, o ganho de peso vai acontecendo, vai se deixando em último lugar, não sabe dizer não às outras pessoas. Então, a primeira coisa para emagrecer pode ser que seja esse resgate da autoestima, resgatar o seu valor. Então, isso é um foco principal. Só que tem as pessoas que não vão se identificar com o método Renovar. Não é para pessoas que querem pílulas milagrosas, que ainda acredita que só se emagrece passando fome, deixando de comer tudo que gosta, sabe? Quantas e quantas vezes você já fez isso? Ah, eu vou cortar tudo agora e vou emagrecer. Não é isso que tem no Renovar. Quem não quer mudar o que levou ao ganho de peso. Ontem eu expliquei bastante isso. O que é feito para emagrecer precisa ser mantido. A gente tem que continuar fazendo. É por isso que precisa virar hábito, é por isso que tem que ter alimentação gostosa, é por isso que precisa ter as exceções incluídas. Isso é todo um aprendizado para sustentar o emagrecimento. E também não é para quem não quer ser o protagonista do seu emagrecimento. Você é a dona da sua vida, você tem que ter essa clareza de que o resultado você consegue se você tiver a ajuda certa. Então, o que é esse método Renovar? É um intensivo. É para quem cansou de estar insatisfeita com o peso. É quem já tentou de tudo, mas não teve resultado. Ou até teve, mas reganhou logo tudo de novo. É quem cansou de medidas milagrosas que não trazem resultado. É quem tem uma rotina pesada, que é difícil conciliar aí as prioridades com a família, trabalho, rotina de casa. Quem quer emagrecer com saúde. Quem não quer deixar de comer o que gosta. Quem quer poder ir a festas, viagens, sem atrapalhar o emagrecimento. E quem quer resgatar a autoestima e se sentir maravilhosa. Então, essa é a metodologia para dar liberdade de saúde, de poder comer o que gosta, liberdade de não ser refém, de comer pelas emoções, sabe? Esse é um assunto que me dói muito, a pessoa se sentir refém do comer emocional. É para ter liberdade de se sentir bem com você mesma. Então, o que é que tem no Renovar? O Renovar é uma plataforma que você tem acesso por um ano. São as aulas gravadas que já tem lá na plataforma, que eu já gravei, e tem os nossos encontros online. Então, comigo, são 4 encontros ao vivo, nessas 4 semanas do Renovar. Então, por isso que é um intensivão, porque são 4 semanas para você aprender tudo para o seu emagrecimento. Fora os encontros comigo, que são muito mais aprofundados do que, por exemplo, o que eu trouxe ontem e hoje. Tem também o conteúdo diário no WhatsApp, que a gente vai quebrando todos os mitos, fazendo todos os ajustes, tirando todas as dúvidas, organizando a vida de todo mundo. Também tem nutricionista, educadora física, psicólogo, médica especialista de sono e especialista em autoestima. Imagina essa quantidade de pessoas lhe trazendo o que é necessário para o seu emagrecimento. Eu tenho certeza que ninguém nunca teve essa quantidade de pessoas especializadas para trazer o resultado. E tem também desafios semanais e receitas práticas e gostosas. Mas o preço, calma, que não é isso de jeito nenhum. Eu não quero deixar ninguém para trás. Todo mundo vai poder participar do método Renovar. Ontem mesmo, eu perguntei aqui, quem já gastou com medidas milagrosas? Todo dia, todo mundo está gastando com alguma coisa pensando que é emagrecimento. Hoje mesmo, uma das pacientes minhas, ela trouxe uma formulazinha que ela estava tomando, R$ 200 que ela está gastando por mês, que não traz nenhum resultado. Então, preço não é motivo. O Renovar, por essa metodologia, por a gente fazer nessas 4 semanas, por a gente ter essas mulheres juntas em busca do mesmo objetivo, ele é apenas R$ 49,90. Então, imagina, R$ 12,49,90. Eu tenho certeza que nunca você vai ter acesso a tudo isso que a gente está oferecendo por esse valor. Então, tudo que você viu falar aqui de medidas que são para a vida, imagina essa transformação para o resto da sua vida. Você começar a fazer realmente o que vai lhe dar o resultado, o que vai resgatar a sua autoestima, o que vai dar bem-estar, e parar de perder tempo, de sofrer com o que não funciona. Então, é esse o Renovar. Ainda tem presentes. Eu fiz um desafio na vez passada e vou fazer de novo, que foi muito, muito bom. É o desafio do exercício físico. Então, você se engaja a fazer o exercício, porque o prêmio é maravilhoso. O prêmio é um meu acompanhamento do consultório, né, acompanhamento médico de 6 meses para tratamento de obesidade. Então, imagina, você vai participar de uma coisa e você ainda pode ganhar 6 meses de acompanhamento comigo e ainda criar o hábito do exercício. Tem motivação melhor do que essa? Todas também vão receber um planner mensal, que você vai acompanhando todas as suas metas. É muito mais fácil de se engajar com esse planner. E também, no final, vão ganhar um guia para aproveitar as festas de final de ano sem atrapalhar o emagrecimento.
Então, eu quero que vocês emagreçam para a vida. Não é até o Natal ou só até o verão. Não, é que isso seja uma revolução realmente, para que esse peso não volte mais. Então, vocês vão saber lidar com essas festas de fim de ano sem atrapalhar o emagrecimento. Então, se você está decidida a participar do Renovar, eu vou colocar aqui o link para você garantir a vaga, porque como é eu pessoalmente acompanhando, não tem como ser muitas vagas. Então, é um grupo fechado de mulheres que realmente querem esse emagrecimento para a vida. Então, garante a vaga, já pode clicar aí que já está disponível. Então, se você não gostar, se você vê que é para você, começou lá e você, não era isso que eu estava pensando, não tem problema nenhum, é só você ir lá e cancelar. Mas eu tenho certeza que você nunca vai ter esse acesso a tanta informação de qualidade como você vai ter no método Renovar. Então, essa é a chance de ter o seu emagrecimento ainda em 2024. Espero que vocês estejam realmente assim motivadas. Ou vocês vão passar mais uma virada de ano prometendo as mesmas coisas. Em 2025 eu vou emagrecer, em 2025 eu vou fazer exercício, em 2025 eu vou mudar a vida. Não, começa agora, porque você já vai começar 2025 muito melhor. Aqui são alguns dos comentários dos nossos encontros, das meninas da edição passada, assim, parecia uma festa, porque a cada encontro era mais e mais motivação, colocar em prática, para ter mais resultados, sabe? Como eu disse, o ambiente importa muito. Se você tem pessoas ao seu redor que estão engajadas igual a você, isso lhe dá força de continuar. Então, agora, você tem 3 caminhos. Você pode ter assistido aqui esses 2 dias, olhada, achou até interessante minhas informações, faz sentido, mas não vai fazer nada. Vai continuar fazendo as mesmas coisas que não lhe trazem resultado, que só dá sofrimento. Ou você pode ter absorvido muita coisa, feito as anotações. Eu pedi aí para trazer papel e caneta para você fazer seu plano do que você vai colocar em prática e você tentar sozinha. Ou você pode se juntar a mim no método Renovar e realmente ter o meu acompanhamento para colocar tudo em prática, para fazer essa transformação. As pessoas que me acompanham, que são minhas pacientes, elas realmente sabem que eu me dedico ao máximo a cada uma. Então, essa é uma oportunidade, é um projeto, um dos que eu mais gosto, e que eu quero levar ao maior número de mulheres possíveis, porque eu sei o quanto isso faz diferença na vida deles. Então, aqui meu Instagram também no final, se vocês quiserem deixar dúvidas lá, vários comentários que eu não responder aqui, marianaamaral.cardio. Eu vou responder aqui as perguntas do chat. Vou deixar aqui, deixa eu abrir. Aqui, Erilene, doutora, nesse método, se precisar de medicação. Medicação precisa ser realmente uma consulta médica, porque a medicação, ela é muito individualizada, é muito difícil de manejar. Então, isso é algo à parte. Aqui no método Renovar, por exemplo, ele não exclui o acompanhamento médico. Ele é a mais. Quantas e quantas pessoas não já fizeram vários tratamentos com remédios caríssimos e não perderam peso, ou depois que parou o remédio, reganhou tudo? Porque a pessoa não fez tudo isso que está aqui. Então, só existe emagrecimento que dura, que é sustentável, se tiver as mudanças de estilo de vida. E é isso que eu trago no Renovar. É justamente para você não reganhar esse peso. Você pode, naturalmente, sem medicações, isso é plenamente possível, ou, se você já faz uso de medicação e você não quer tomar a vida toda, você precisa ter essa mudança de mentalidade, mudança de hábito de vida. É isso que eu quero trazer para vocês. Olha aqui, deixa eu perguntar mais. Doutor, esse método com valor promocional dura quanto tempo? Adriane, eu vou depender das vagas. Provavelmente vai ser só até sexta-feira. Mas se você quiser, fale com a minha equipe para tentar reservar já a sua vaga, que já fica garantido. Porque vai depender de como for acontecendo. Mas não dá, assim, não é vagas ilimitadas, não. Então já fale lá no WhatsApp com a minha equipe. Aqui, Fiamma. Mari, preciso de uma consulta urgente com você. Eu fui no nutrólogo há pouco tempo e nem se compara. Só com essa apresentação, imagina quando for personalizada para minha necessidade. Eu fico muito feliz, assim. Eu sou realmente plenamente realizada com esse tipo de acompanhamento, e que eu olho a pessoa, eu não olho só o número do peso. Eu quero saber a vida dela, o que levou ao ganho de peso, o que a gente pode fazer para resgatar a autoestima, mudar a mentalidade. E esse resultado de perda de peso, isso vai ser uma consequência. Então, realmente, esse olhar de mulher para mim, faz muita diferença. Então, no Renovar, eu trago esse mesmo entusiasmo, essa mesma dedicação que eu tenho no consultório. Então, eu sei que, por exemplo, vai ter muita gente que nunca vai conseguir chegar no meu consultório, seja pelo valor,
ou por qualquer que seja outro motivo. Então, o método Renovar é a chance que eu realmente agarrei de levar ao maior número de pessoas possíveis. Na internet, ela está cheia de tantas medidas enganosas, milagrosas, sabe? Assim, chega a bater um desânimo, inclusive de ver médicos, sabe, propagando essas coisas que não funcionam. Então, eu agarrei esse propósito para mim. Mesmo as pessoas me dizendo, ó, Mariana, desista aí do Instagram, ninguém vai querer os seus tratamentos, as suas coisas, não, que todo mundo só quer coisa milagrosa. E eu não. Eu vou insistir, porque de pouquinho em pouquinho, sabe, como formiguinha em formiguinha, eu vou levando essa mensagem para mais pessoas, fazendo essa transformação. Quem sabe daqui a uns anos não muda e as pessoas realmente passam a fazer o que realmente funciona. Então, esse é meu propósito, levar, ver a quantidade. Eu tenho nutricionista, educadora física, psicólogo, especialista em sono, que isso é imprescindível para o emagrecimento, especialista em resgate de autoestima. Eu tenho certeza que esse conteúdo é transformador para quem for participar. Se eu ver aqui mais perguntas. Ó, Isa, olá, boa noite. Já tentei de tudo, remédios, dieta, chá, porém estou cansada, porque depois eu relaxo, a ansiedade me acaba e desconto tudo na comida. Eu não desejo corpo maromba, desejo sair dos 98 por 75 com saúde. Pois é, Isa. Isso que você falou é justamente por não ter essa base aí que eu trago no método Renovar. Passar fome, emagrece. Emagrece. Se você passar uns dias sem comer, comer só salada, dieta da maçã, dieta da lua, emagrece. Mas não se sustenta se você não tiver feito essas mudanças de alimentação, de hábitos e de mentalidade. Então, por isso que o Renovar é tão importante, porque ele que te dá a base para você não cansar da dieta. Não é fazer dieta, é mudar a vida. Então, você não vai cansar da sua rotina, porque a rotina está automática, virou hábito. É isso que precisa ser feito para que esse emagrecimento se sustente. Então, você mais ainda aí, ó, entre logo no Renovar para você vir comigo aqui nessas 4 semanas e ter essa transformação. Valéria falou, eu já não sei mais o que fazer para perder peso, pois faço exercício, já tomei naltrexona com bupropiona e agora ganhei de novo hoje, pois estou com nutricionista e tive um ganho de 3 quilos. Malha, faz crossfit e nada está adiantando. E está na menopausa. Valéria, é isso mesmo. É essa dificuldade mesmo e que precisa ter todas essas mudanças para ser sustentável. A medicação que você falou, por exemplo, o próprio naltrexona, ela atua muito no comer emocional. Então, ela dá uma aliviada. Mas ela só atua enquanto você está tomando. Se para a medicação, para o efeito. Então, é preciso fazer essas mudanças de mentalidade. O nosso psicólogo, o encontro dele no Renovar é justamente para falar sobre comer emocional, como resolver o comer emocional. Então, ele vai explicar tudo que vai mudando. Eu também falo muito sobre comer emocional, mas ele ainda como especialista. A nutricionista vai falar como você incluir as comidas que você gosta sem atrapalhar o emagrecimento. A educadora física vai falar que tipo de exercício você deve fazer para ter um emagrecimento. Não é só estar fazendo exercício. Pode ser que você esteja até fazendo exercício, mas esse exercício não é para o seu objetivo. Será que ele está adequado? Então você vai lá, se esforça tanto, faz tanto, mas será que está sendo uma perda de tempo, uma perda de esforço, ao invés de focar no que realmente dá resultado? Então, talvez possa ser isso. Aí Valéria também falou aqui, ó. Meu nutrólogo passou glifage à noite, isso é bom para perder peso. Não, glifage não é para perda de peso. Tem pouquíssima relação. Glifage é um remédio para pré-diabetes e diabetes. Então, quem tem pré-diabetes e diabetes é que precisa tomar, mas não pensando em emagrecimento. Para emagrecimento não funciona. No máximo, você vai perder aí 1 quilo, porque pode ter uma mudançazinha intestinal, mas não é tratamento para emagrecimento. Jadiele, minha Nutri me passou uma dieta que não consigo executar. Pois é, Jadiele, se você não consegue, você nunca vai ter esse emagrecimento. A gente precisa fazer uma alimentação tranquila, sabe? Às vezes o nutricionista passa lá umas coisas que a pessoa nem gosta, nem tem em casa, nem é da rotina. Gente, é comer pão com ovo, arroz, feijão, salada, frango, vai lanchar, come ovo com banana. É isso, é comida simples. Deu vontade de uma coisa mais gostosa? Vamos lá, a gente vai aprender a ajustar essa comida mais gostosa de um jeito que não vai atrapalhar o emagrecimento. Então, é comida básica da vida normal. Não é virar blogueira fitness, que pesa tudo e que não pode sair da dieta. Isso não é vida, não. Ninguém se sustenta desse jeito. A forma de emagrecimento sustentável é com alimentação normal, tranquila, que você gosta. Se gosta de cuscuz, é cuscuz. Se gosta de pão, é pão. Não tem problema. Não é o pão que impede o emagrecimento.
O que impede o emagrecimento é não ter essa organização, não ter esse conhecimento, não ter um entendimento das porções, da proteína, das fibras. Então, é isso que você precisa organizar. Diminuir o comer emocional, aprender a lidar com ele, ter o exercício certo, ter a mentalidade forte. Então, é todo um conjunto. Realmente, eu sou apaixonada pelo emagrecimento, porque é tanta coisa que envolve, é tanta coisinha, sabe? Muita gente deve achar assim, é só fechar a boca e fazer exercício. Pois é, se fosse só isso, era muito fácil. Mas não, é um quebra-cabeça que a gente vai botando aí, juntando todas essas peças no Renovar, para que esse emagrecimento seja para a vida toda. Aqui, Erilene perguntou, doutora, como melhorar a disposição? É tanta coisa para essa questão da disposição. Posso listar algumas aqui. Primeiro, o emagrecimento. Não tem como você esperar ter disposição para começar seu emagrecimento. É o contrário. Primeiro você emagrece e aí a disposição vai voltando. Então, já botar na cabeça isso. Ó, você vai começar mesmo sem disposição, mas a disposição vai vir. O prêmio final vai vir. Então, começa aí. Outra coisa, água. A quantidade adequada de água. Praticamente ninguém bebe o mínimo de água. Então, beber água já melhora a disposição. Nosso corpo ele é feito cerca de 70% de água. Então, a água ela é essencial para todas as funções do corpo, todos os músculos. Se você não bebe água, seu corpo está sempre na energia mais baixa. Vê que coisa fácil, só beber água. Só que quase ninguém faz. Todo mundo acha que é difícil, que não vale a pena, mas vale. Beba água. Outra questão é o exercício físico. Posso dar até o meu exemplo, pessoal. Nessa época que eu não tinha emagrecido ainda, que eu não fazia exercício, eu vivia com dor, carregava as filhas, vivia com dor nas costas, dor no braço, tudo que é canto. Depois eu comecei a fazer o exercício, e não é exercício perfeito, não. 3 vezes na semana, musculação, eu já comecei a diminuir as dores, ter mais disposição para fazer as coisas. Então, só de ter feito o exercício básico, isso já me deu um ânimo maior. E existe outra questão que é o sono. Se o sono não estiver bem, no outro dia você está sempre indisposta. Então, um sono mais superficial, um sono que você acorda mais vezes ao dia, ou que vai dormir muito tarde, a nossa especialista em sono vai trazer todas as técnicas para melhorar o sono. Muita gente acha, por exemplo, que café não tira sono. Vou tomar café aqui no fim da tarde, tem o costume, né, do café do fim da tarde, ou café de noite, e diz, não, mas eu durmo mesmo assim. Você pode até dormir, mas o sono não é tão reparador quanto um sono sem o efeito da cafeína. A cafeína não deixa você aprofundar nesse sono. Então, tirar esses estimulantes da tarde, da noite, isso faz diferença na sua disposição do dia seguinte. Então, imagina, você está lá tomando um café, tudo, não dorme bem. Aí, no outro dia, acorda cansada. Aí, café. Aí, de novo, o sono do dia seguinte vai afetar de novo. Aí, no outro dia, está cansado, café. Você vira no ciclo da cafeína, que não tem como sair. Então, reduzir a cafeína pode te deixar mais disposta. Então, isso foi só aqui três dicas rápidas para melhorar a disposição. Deixa eu ver mais aqui. Muita gente falando que quer que deixe a aula gravada, né? Então, eu vou providenciar a de ontem e a de hoje para deixar gravada. Aqui, eu procuro o que comer quando estou ansiosa. Essa questão de ansiedade, às vezes, não é uma ansiedade real. Ansiedade é um sintoma, sabe? É uma coisa assim que vem de dentro, que a gente não sabe o que é. Então, a gente precisa nomear essa ansiedade. Não dizer só que é ansiedade. É realmente parar e pensar, o que é que eu estou sentindo? Por que eu estou desse jeito? É um tédio? É alguma coisa que vai acontecer? Eu estou preocupada? Estou me preocupando com coisas que eu não tenho controle? Porque, às vezes, a ansiedade é você se preocupar com coisas que você não tem o poder de resolver. Se não tem solução, solucionado está. Eu gosto muito dessa frase. O que não tem solução, está solucionado. Então, para que eu vou me estressar por uma coisa que não tem solução? Foca em outra coisa. Então, nomear realmente o que você está sentindo, isso faz muita diferença de você achar a solução certa. Então, comida, ela ela distrai. Então, seu corpo aprendeu que está sentindo mal-estar, joga comida que distrai, só que não resolve e te impede de emagrecer e vai te deixando cada vez pior. Então, muda esse foco, sabe? Clareia a mente. Poxa, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu posso fazer diferente? Nesses momentos de ansiedade, que outra atividade eu posso fazer que vai ajudar nessa ansiedade, mas que não vai ser comida? Então, dá para fazer tanta coisa em relação a isso. Eu poderia fazer 1 hora aqui de encontro só sobre ansiedade e alimentação. Então, para vocês verem a quantidade de coisa que tem para a gente abordar. Não é só fechar a boca. Fechar a boca vai ser
Depois, quando você tiver toda organizada, aí sim, aí você vai conseguir comer menos. Aí já dele vai conseguir fazer a dieta nutricionista. Então, isso é um final, depois da gente organizar tudo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Pronto. Então é isso. Ninguém tem mais dúvidas. Vou colocar aqui de novo o link, viu? Quem quiser participar, participe, porque a gente vai começar provavelmente já na próxima semana. Então já faça a sua inscrição, que eu acho que vai ser no máximo até sexta-feira. E aí a gente já começa com todo esse conteúdo. Já estou aí com o calendário. Então, assim, eu quero começar o mais rápido possível, porque é isso que eu gosto de fazer, é falar sobre essas mudanças de estilo de vida, de mentalidade, ajudar mulheres ver as dificuldades dela, mostrar que elas são capazes de vencer. Elas não estão sozinhas. A gente está junta nessa. Então vamos lá. Agradeço a todos aqui que ficaram até o final e eu vou providenciar a gravação para botar para vocês. Para quem não viu ontem, assistir, tá certo? Deixa eu só parar aqui. Tchau. Oi, 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 oi. Uhum.